Olá, eu sou Alex Martiniano do Altera Marketing Saúde e voltamos para falar um pouco mais sobre o Biossegurança 100%. E a nossa convidada, a nossa parceira, doutora Fabiana Lebrun, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo para esclarecer um pouquinho mais sobre biossegurança. Tudo bem, Bia? Tudo jóia, Alex? Como vão vocês aí do Altera? Mais uma vez é um prazer estar aqui nesse nosso terceiro Drops da série, né, de biossegurança e 100% do nosso curso. Que bom. Bia, e hoje, vamos direto ao assunto, hoje a gente vai falar sobre, dentro da biossegurança, a gente tem que ter empatia, né, Bia? Coisa difícil ultimamente, não? A gente fala que a gente tem que ter empatia dentro do processo de biossegurança, porque é o seguinte, todos da equipe estão envolvidos e todos os pacientes também estão dentro desse processo durante o atendimento. Então, é muito importante que a gente tenha o quê? Se cada profissional, se cada um, inclusive o próprio paciente, fizer a sua parte dentro do protocolo, dentro dos processos de biossegurança do consultório odontológico, o paciente sendo devidamente orientado pela equipe, pelo cirurgião dentista, todos saem ganhando. Então, essa questão da empatia é o seguinte, aquilo que eu deixo de fazer, aquela superfície que eu deixo de limpar, aquela caneta que todos os pacientes pegam e eu não passo um álcool 70, não faço a desinfecção, tudo isso vai gerar impacto no outro. Então, você estar fazendo as suas ações pensando no outro e não somente na sua proteção. Né? Então, quando a gente fala que nesse Drops biossegurança tem que ter empatia, é justamente ações de desinfecção, na central de esterilização, poxa, se eu não esterilizar esse material adequadamente, outras pessoas vão estar se contaminando. Se eu não desinfetar o consultório adequadamente, outras pessoas vão estar se contaminando, até eu mesma. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho de ações que são práticas no consultório odontológico desde sempre, né? Com relação à desinfecção, com relação à central de esterilização, com relação à mitigação de aerossóis, agora mais do que nunca, mas não como aquele processo, vamos dizer assim, estático, e sim como um processo de vida, de coração, de doação, de gente para gente. Né? Então, quando a gente identifica esse processo, que para muitos fala, ai meu Deus, já vem falar de novo sobre esterilização e desinfecção, não aguento mais falar. Vamos ver por um outro prisma? É isso que eu quero trazer um pouquinho no curso. É essa aplicabilidade, não de uma questão maçante ou mecânica. A técnica, ela precisa existir. A ciência está aí para nos orientar, para que a gente possa fazer as melhores práticas. Mas vamos fazer com outro olhar, com um olhar um pouquinho mais de coração e de doação do que de obrigação. Eu acho que fica mais fácil a gente levar a vida e o trabalho fica mais leve aonde quer que a gente vá. Bia, esse negócio de ficar mais leve é o que eu acredito, porque nós ficamos a maior parte da nossa vida no nosso trabalho, não adianta. Né? A maior parte que a gente fica é lá no nosso trabalho. Então lá a gente tem que ser feliz, lá a gente tem que ter segurança, lá a gente tem que ter parceiros. É lógico, você não precisa ser o seu melhor amigo, não precisa estar no teu trabalho ali, mas esse ambiente ele tem que ser agradável e a segurança ajuda muito nisso. Agora, dentro dessa segurança, como que a gente consegue minimizar aí essa emissão de aerossóis durante o atendimento, o quanto isso é importante? Eu gostaria até que você salientasse um pouquinho, porque a gente acredita que as pessoas saibam, e tomara que elas saibam, mas o quanto o aerossol ele é culpado pela contaminação cruzada que existe dentro de uma sala clínica, Bia. Hoje a gente está falando muito dessa questão do Covid, né? Mas pela saliva nós podemos transmitir inúmeras doenças, não somente o Covid, né? Então saliva, sangue, secreções, orofaríngeas, tudo que a gente está relacionado no nosso ambiente de trabalho, diretamente, principalmente o dentista, transmite uma série de doenças. Então, não é somente. Então, a questão da hepatite B, a questão da hepatite C, que não tem vacina, né? A questão de vários tipos de gripe, enfim.
Então, a questão do sangue pode transmitir uma série de doenças que a gente já conhece, mas agora o aerossol virou o foco. Por quê? Porque o COVID, o SARS-CoV-2, ele tem aderência, ele tem tropismo pelas glândulas salivares e soalho bucal. A gente já sabia dos pulmões, a gente já sabia do intestino, do tropismo com relação ao testículo no caso dos homens, mas ele tem em grande quantidade, né? Ele aparece aí como um local de preferência no nosso corpo, as glândulas salivares e o soalho bucal. E como a gente não tem vacina, a gente se protege através dos EPIs, que a gente falou no Drops passado, mas também tem como a gente mitigar, tomar algumas medidas que podem ser até simples, né, podem ser até óbvias, mas com relação a essa prevenção do aerossol. Então, por exemplo, o que a gente fala muito é de um bochecho. Tem um bochecho que realmente é eficaz contra o Covid-19? Até o momento, não. Então, no início por isso que eu gosto do curso ao vivo, né? É porque as informações elas vão se modificando, e possa ser que num curso que eu dei daqui a 3 meses, por exemplo, a gente tenha outras informações, né? Estejam fazendo mais algumas outras práticas. Então, por exemplo, no início a gente acreditava que o peróxido de hidrogênio a 1% aí, ele combinado aí com a clorexidina, ele teria um efeito massa contra o Covid. Não foi isso que as pesquisas apontaram, que os últimos estudos apontaram. Pode ser que novos estudos surjam e falem, mas assim, a OMS ela chegou num consenso que o peróxido de hidrogênio a 1% realmente não é eficaz contra o Covid. E aí a gente ficou, bom, qual bochecho, então? Vai ser clorexidina? Bom, gente, por enquanto, o mais adequado é a gente continuar com a clorexidina, podendo fazer ela, por exemplo, a 2%. Se é naquele bochecho inicial pontual, para o início do atendimento, não tem problema. Se vai fazer um atendimento contínuo de alguma doença periodontal, o indicado seria realmente a clorexidina 0,12. 15 ml, 1 minutinho ali de bochecho. Uma outra questão para mitigar, vamos dizer assim, a formação do aerossol é você reduzir um pouco a saída de água da turbina. Realmente isso diminui aquela formação de aerossol. Uma odontologia a 4 mãos, onde a minha SB ela está ali comigo, presente no momento presente, né? E não olhando para o teto, aspirando, vendo que, né, olhando para o relógio, enfim, não. Ela tem que estar focada ali junto com o dentista, ela tem que antecipar os passos do dentista para que justamente aquele conjunto, aquela dupla, aquela odontologia bem feita a 4 mãos, possa realmente mitigar a formação do aerossol, sugando a saliva de maneira mais eficaz. A questão de isolamento absoluto sempre que possível. Então, assim, é possível, não tenha dúvida, use o isolamento absoluto, é fundamental. Além disso, lembra daquelas barreiras que eu falei de descontaminação do ar, onde elas sugam o ar do consultório odontológico? Então, são esses exaustores, tem alguns ar-condicionados mais modernos que já têm essa função de exaustão, tem alguns filtros da 3M que são melhores, que podem também ser acoplados a ar-condicionados split, do tipo split, e tem alguns dispositivos hoje que estão lançando no mercado, onde eles fazem essa captura do aerossol diretamente da boca do paciente. Então, é como se fosse um aspirador gigante que fica bem próximo ali da face do paciente, onde ele vai sugando aquele aerossol que é produzido. Ele também tem um filtro EPA no compartimento do equipamento e ele trata aquele ar e renova aquele ar. Então, são alguns dispositivos interessantes para a gente utilizar. Uma outra questão é o seguinte: hoje em dia a gente vem falando muito sobre EPI, certo? Mas para mitigar aerossol, uma das coisas essenciais, que assim, não tem assim, eu não tenho, pode ser o normal? Não, não pode ser o normal só. É o sugador, a sucção a vácuo. Então, as bombas de sucção a vácuo.
É importantíssimo que hoje em dia você tenha no consultório, não é um equipamento opcional mais, é um equipamento só para quem faz cirurgia, ou enfim, não. É um equipamento realmente necessário na proteção coletiva, né? E na proteção ali daqueles são ambientes de trabalho. Então, é fundamental, é imprescindível, e principalmente, aí eu falo muito mais para os meus colegas dentistas, para os donos de clínica, do que propriamente para a equipe, você realmente contratar um engenheiro, contratar uma pessoa técnica, contratar um técnico habilitado, para que possa fazer a instalação adequada da bomba a vácuo no seu consultório, que não pode ficar dentro do consultório odontológico, certo? Este equipamento, a bomba. Então, é importante a gente ter essa consciência. A questão também da ventilação normal, então, você ter um ambiente arejado, então, quem puder trabalhar com as janelas abertas é o que está sendo indicado, apesar que, de acordo com o controle de infecção, que a gente sempre aprendeu, né, e que a gente preconiza, é o quê? Que no ambiente hospitalar, ele deva estar com o ar-condicionado ligado, fechado, justamente porque a poeira de fora pode entrar dentro do consultório. Mas em tempos de Covid, olhe só, é preconizado a gente atender quem puder, né? Logicamente, quem não estiver fazendo nenhum procedimento mais invasivo, atender com a janela aberta. Então, são coisas que a gente vai se adaptando de acordo com as informações, de acordo com a realidade que a gente está vivendo no momento. Quando tiver a vacina, volta-se ao ar-condicionado, fechadinho, bonitinho. Mas a questão do exaustor vai ser uma questão que talvez no futuro não seja opcional. Eu estou vendo como uma realidade, realmente. É engraçado que no SESC, eu trabalhava, quando eu comecei no SESC em 2002, 2001, 2002, eu coordenava um projeto maravilhoso chamado OdontoSesc, que é o atendimento a comunidades carentes em unidades móveis. Então, era aquela carretona com 4 consultórios odontológicos, parecendo uma nave espacial, né? Casinha de boneca, tudo perfeito. E naquela época já tinha barreira de descontaminação no ar. Então, eu já tinha, dentro da carreta, eram 5 barreiras de esterilização do ar instaladas, que elas, a todo momento, elas renovavam o ar da carreta, onde elas aspiravam, passavam por um filtro, uma lâmpada ultravioleta dentro, tanto é que tinha um olho mágico, assim, para a gente ver se estava funcionando ou não, se a lâmpada estava acesa ou não, para que pudesse estar o ar sendo renovado a todo momento. Nos aviões, por exemplo, o ar está sendo renovado a cada 2 minutos dentro dos aviões. Então, isso é uma preocupação que veio para ficar. Então, é uma ação que eu peço para os meus colegas aí, para a equipe ficarem atentas, que isso daí a gente vai ter que adaptar num breve intervalo de tempo. E falar em intervalo, a questão do intervalo dos atendimentos. Não existe horário certo, não existe hora certa, não existe o que a gente estava falando de um tempo estipulado pela Organização Mundial de Saúde, mas existe bom senso, de acordo com o que a gente chama de conhecimento científico que a gente tem, né? Um racional teórico que a gente fala. Então, por exemplo, se eu não gerei aerossol, se eu fiz uma consulta de primeira vez, se eu tomei todos os cuidados, enfim, você pode, e se eu tenho ambiente arejado, barreira de descontaminação do ar ou de renovação do ar, enfim, eu posso reduzir esse tempo, né, para 20 minutos, 30 minutos de intervalo, que é um tempo bom para você fazer também a higienização do consultório. Se eu produzir muito aerossol, se eu não tenho uma ventilação normal, aí realmente o seu tempo de intervalo vai ser muito maior, né? Tem estudos que falam quase até 3 horas. Então, vai depender muito das suas condições estruturais e principalmente do procedimento que você for executar com relação à geração de aerossol. Perfeito, Bia. Bia, a gente, né, tem tratado nesses drops de vários assuntos e tem um que eu acho muito bacana, que eu acredito que há uma participação de não só do dentista, e não só
da ASB ou da recepcionista, e que às vezes a gente acaba deixando de informar as pessoas da manutenção e da limpeza em relação à desinfecção, né, desses artigos, substâncias de desinfecção, né, porque a desinfecção do equipamento normalmente pode ser feita pela SB, até mesmo pelo dentista, mas muitas das vezes a responsabilidade é muito grande daquela pessoa, daquela profissional que é responsável pela manutenção da limpeza da clínica. Como que isso influencia diretamente aí no dia a dia dos consultórios e clínicas odontológicas, Bia, e como deve ser feito isso? É o que eu falo, a equipe, ela é uma só. Todos são responsáveis pelo elo, por essa cadeia de biossegurança. Independentemente da função, todos são extremamente importantes. Então, eu nos meus treinamentos, eu já treinei muito ASB, já treinei muito auxiliar de serviços gerais, nesses interiores todos que eu fui aqui com o projeto Odontosesc também, pelo SESC. Então, assim, a gente atendia os mais diferentes realidades, vamos dizer assim, dentro da Bahia, e eram realidades muito difíceis, muito diferentes da capital, onde realmente as pessoas eram mais humildes, tanto no sentido real da palavra, porque o projeto era para atender pessoas mais carentes, mas também os colaboradores, eles tinham mais dificuldade, eles tinham menos informação naquela época, e menos formação, vamos dizer assim, científica adequada. Então, nos meus treinamentos, o segurança fazia parte da equipe, então ele também aprendia sobre biossegurança. Auxiliar de serviços gerais, eu passava assim, eram dias treinando, e ela participava junto com toda a equipe. Então, era um dentista, era o segurança, era a recepcionista, era auxiliar em saúde bucal, era auxiliar em saúde bucal que ficava na esterilização, porque tinha uma que realmente dominava a esterilização e as outras iam passando num sistema de rodízio, né? Então, assim, a auxiliar de serviços gerais, toda a equipe fazia parte do processo de biossegurança. E quando a gente fala em descontaminação de ambiente, todos são. Então, a recepcionista, ela é responsável por descontaminar caneta, bancada da recepção, telefone, oferecer álcool isopropílico para os pacientes, que a gente sabe que não deve entrar celular no consultório, mas se por acaso precisar usar, tem que estar higienizado adequadamente, tem que estar dentro do saquinho. E no caso do consultório odontológico, o que a gente deve fazer é facilitar o trabalho desses profissionais. Então, tirem tudo que é desnecessário das bancadas. Tira tudo. Então, deixa realmente o essencial em cima das bancadas. Vamos fazer a limpeza e a desinfecção das superfícies, pode ser feita com álcool 70%, álcool 70% mais clorexidina, lembrando que tem que fazer 3 tempos de 10 segundos, friccionando ali num sentido único. Hoje em dia nós temos materiais, produtos cujo custo-benefício é bom, financeiramente aí falando, né, e que ajudam também, são mais rápidos, ajudam as nossas colaboradoras e até nós próprios a fazermos a desinfecção das superfícies duras, que a gente chama, fixas, que é os quaternários de amônia de 5ª geração, podendo ter bigonido ou não, desde que seja de 5ª geração, o quaternário de amônia, geralmente, eles são produtos eficazes, por quê? Porque eles limpam e desinfectam ao mesmo tempo, fazem a desinfecção ao mesmo tempo. A gente sabe que para fazer a desinfecção com álcool 70, se tiver qualquer sujidade visível, a gente primeiro tem que passar um degermante, água e sabão, tirar ali para depois passar o álcool 70 para desinfectar. Então, assim, são 2 passos. Já com o quaternário de amônia, a gente elimina esse passo. Então, tem alguns produtos, o quaternário de amônia a gente sempre utilizou na área hospitalar, e agora está vindo, agora não, mas está sendo mais utilizado, mais do que o álcool 70 para desinfecção nos consultórios e clínicas, justamente por agilizar esse tempo e garantir até mesmo uma proteção maior para a equipe que está lá reduzindo os passos, né, de desinfecção. Além disso, as barreiras físicas que a gente utiliza, que são o papel filme que a gente fala, né, o filme de PVC, que tem até vários memes aí,
do dentista, todo mundo todo empacotado, né, no PVC, mas é por aí, a gente tem que realmente proteger a cabeça, né, um encosto da cabeça, onde os pacientes apoiam os braços, né, colocar, aqui na Bahia a gente chama de saquinho de geladinho, que é aquele saquinho que a gente põe nas turbinas, na seringa tríplice, proteger a gente realmente com as barreiras físicas, como a gente já fazia antes. Então, isso é uma coisa que não é novidade, a gente já fazia isso antes. As caixas de pérfuro cortante, agora uma coisa que é muito importante e que eu tiro pela minha experiência lá atrás, né, é essa questão da autoclavagem das peças de mão. Não existe não autoclavar, não existe passar um alquinho, não existe. Então, a gente precisa fazer a desinfecção e autoclavar. Ah, eu só tenho uma, compre outra. Quem tem uma, não tem nenhuma, né? Se essa quebrar, você vai ficar sem trabalhar? Então, independentemente disso, o minimorum que você tem que ter são 2 a 3 turbinas, peças de mão, para enquanto uma está no processo de esterilização, a outra está aqui. O ideal seria pelo menos 3, mas a gente sabe da nossa realidade e da realidade do Brasil, né? E 2 aí para que a gente possa fazer esse processo de desinfecção, esterilização e utilização em outro paciente, melhor. Bom, uma outra questão é, se eu tenho 2, eu não vou atender vários pacientes seguidos de procedimento. Eu coloco uma primeira consulta no meio, né? Ou eu faço as primeiras consultas e depois eu faço os procedimentos que vão gerar maior aerossol, deixo por último. Aí vai ser o último paciente que vai gerar mais. Ou então eu intercalo uma consulta, uma primeira consulta, tendo um espaço maior entre os atendimentos que a gente sabe para desinfecção do aerossol precisa um tempo maior de intervalo das consultas, mas é o tempo que eu estou esterilizando minhas pontas. Então, tudo isso são estratégias que a gente deve adotar para adequar o dia a dia do consultório odontológico, utilizando as melhores práticas possíveis, certo? Mas EPI, descontaminação de ambiente, esterilização de pontas e esterilização do material que a gente vai falar agora, é imprescindível. Isso não tem negociação. E essa questão de não ter negociação é que eu acho mais importante. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça, né? É claro, tem custo, a gente entende isso, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso vai agregar valor, vai agregar segurança e você tem que passar isso. Isso é uma coisa para ter uma outra conversa também, mas isso não tem como fugir, né, Bia? Sine qua non, pronto e acabou. Vai ter que rolar esse tipo de segurança. Bia, a gente falou dessas medidas para minimizar a emissão, a gente falou sobre desinfecção de artigos, né, passo a passo do protocolo de desinfecção, e agora para a gente fechar esse Drops, essa central de esterilização, passo a passo, o que mais que você pode dar de dica agora do que você vai falar no curso Biossegurança 100%, Bia? Certo. Na central de esterilização, é o que eu falo, nós dentistas, a gente sempre teve muita preocupação com isso. As regras eram muito rígidas, são muito rígidas, né? E a gente já tinha uma prática muito bem embasada, protocolos muito, muito rigorosos, protocolos muito seguros. Mas o que eu posso dar assim de dica, algumas questões que a gente vem observando é o seguinte: hoje, mais do que nunca, o que a gente tem que evitar é a emissão de aerossol. Antigamente, a gente lavava os instrumentais debaixo da torneira. Eu tinha até um avental, assim, que a gente tinha um pendurador, um avental de borracha, meio plastificado, assim, que era um equipamento, né, de proteção individual, adequado para a lavagem do instrumental. Ele continua, ele não vai ser excluído, ele continua. Só que antes, realmente, molhava muito, né? Porque, por mais que a cuba fosse profunda, são as regulamentações, as normas da vigilância sanitária, mas molhava muito, respingava água para tudo quanto é lado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que a gente tem que fazer? Hoje em dia, a gente, depois que terminou ali o atendimento odontológico, a gente pega esses instrumentais,
põe eles imersos, seja numa cuba com água, seja numa cuba com qualquer detergente enzimático, ou seja numa cuba com um quaternário de amônia de primeira geração, qualquer, vamos dizer assim, produto que faça uma umectação, para que ele realmente ele seja mais emoliente, no sentido de não deixar aquele sangue secar, não deixar aquela saliva, aquele sangue principalmente, secar no instrumental. Então, terminou, a gente já põe ali, porque depois fica mais fácil de lavar, certo? Geralmente a gente não tem 2, 3 auxiliares, principalmente num consultório pequeno. Então, deixando ali já vai facilitar bastante o trabalho. Na hora de passar a escova, a gente vai pegar uma escovinha e vai embaixo d'água, de maneira submersa, em movimentos unidirecionais, tá fazendo essa lavagem, né, dos instrumentais submersos, sem fazer respingo, certo? Depois a gente vai lavar esse instrumental, não vai lavar também em água corrente. Vai pegar uma outra cuba com água, de preferência, minha gente, filtrada. A última lavagem, ela ser uma lavagem filtrada, de uma água filtrada ou de uma água de excelente qualidade. Por que eu falo isso? Porque já ocorreram casos que a gente chama de pirogenia, que é o quê? A água da rua, por mais que ela venha, seja de qualidade, os canos, as próprias linhas de transmissão, né, se contaminam, e aí mesmo que eu vá esterilizar esse material depois, aquelas bactérias, principalmente as gram-negativas, mesmo depois que eu esterilizar, passar pelo processo de autoclavação, né, de autoclavagem, desculpa, do instrumental, aquelas bactérias gram-negativas mortas, presas ou ali coladinhas no instrumental, quando elas entram em contato com os tecidos, enfim, elas promovem uma reação tóxica, e aí promove uma inflamação, mesmo o instrumental estando estéril, né, ou tendo passado pelo processo de esterilização. Então, é muito importante que a última lavagem do instrumental seja feita com uma água de boa qualidade. Tem gente que está acoplando filtro de carvão ativado, que é bem em conta, na saída da torneira, é uma ótima opção, né? Eu vi isso, um colega estava fazendo, e assim, resolve, e não é caro, R$50 no máximo ali, você consegue. Então, é uma dica bem interessante. Uma outra dica que eu dou é o seguinte: depois que a gente tira aqueles instrumentais, geralmente a gente estica as compressas, né, aquelas toalhas, não pode ser toalha, gente, mas aquelas compressas, ou então a gente vai secar o instrumental com papel toalha de boa qualidade e descartar. As compressas cirúrgicas que a gente fala. E aí, isso é praxe, a gente encontrar aquelas compressas com vários instrumentais ali expostos, secando, ou então alguns papeizinhos que ficaram grudados, papel toalha que às vezes não é tão boa qualidade, que ficaram aderidos no instrumental depois que secar. Então, assim, hoje em dia tem algumas secadoras automáticas de instrumental que você tira ali da água, põe na secadora, liga e acabou. Ela desliga automaticamente, então não precisa gastar tanto papel toalha, não precisa aquelas compressas que depois você tem que lavar e esterilizar, não precisa ter uma bancada muito grande para você deixar aquele monte de instrumental, principalmente cirurgia, enfim, isso agiliza muito o trabalho da ASB. Lembrar do empacotamento adequado, sempre deixando ali uma margenzinha a mais de papel, que a gente chama de papel grau cirúrgico, principalmente, que é o mais prático que a gente utiliza hoje nos consultórios odontológicos, deixando ele para você escrever ali a barrinha ou colocar a etiqueta de data de validade, de quando fez a esterilização, quem fez o processo de esterilização naquele momento, se tiver várias máquinas, em qual máquina, em qual equipamento autoclave foi feito o processo, para ter o mínimo de rastreabilidade do processo, né?
Colocar na autoclave sempre, que a gente chama, os envelopes maiores embaixo, os menores em cima, e se eu não tiver, tem algumas autoclaves que elas têm uns suportezinhos para você deixar os pacotinhos organizados e separados com uma distância mínima. Se a sua autoclave não tiver isso, lembrar sempre, maiores embaixo, menores em cima, papel para cima, o primeiro ali, e sempre fazer papel com papel, plástico com plástico. E ir montando sua autoclave, lembrando de chegar até 80% da capacidade. Super importante fazer a questão da monitorização, que isso a gente vai falar depois, com relação aos indicadores biológicos. A gente tem os indicadores químicos, indicadores biológicos, enfim, e armazenar de maneira adequada, lembrando sempre do prazo de validade, certo? Então, assim, esse é o passo a passo, rapidamente falando, e algumas dicas com relação ao processo de esterilização. Dicas valiosíssimas, viu, Bia? Você, mais uma vez, deu um show. E a gente vai aumentar esse show, né? Lá no curso de Biossegurança 100%. Então, se você gostou do que a Bia falou hoje, entra no nosso site do curso Biossegurança 100% e faça sua inscrição o quanto antes. As vagas são limitadas. O curso vai ser no dia 18 de setembro, às 14 horas, é uma sexta-feira, vai ser das 14 às 18 horas. Então, não perca tempo, inscreva-se o quanto antes para você participar, porque vai ser muito importante, vai ser muito bacana aí para o dia a dia da sua clínica, do seu consultório. Doutora Bia, fechamos mais esse Drops e a gente se vê logo mais para a gente finalizar essa série, para convidar as pessoas para participarem do nosso curso. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Bia? Obrigada a vocês aí do Alter, espero que o pessoal esteja aí gostando desse material que a gente está fazendo com bastante carinho, e lembrar da aplicabilidade prática do curso. Eu acho que muito mais do que somente técnicas engessadas, é a gente falar muito dessa questão da aplicabilidade, de você ter um embasamento científico, de você criar protocolos inteligentes, eficazes no sentido também que aí eu bato essa bolinha com a Altera, que é bom porque vocês trazem muito essa questão da gestão do consultório odontológico, como a gente pode aliar biossegurança à gestão, criando realmente algo eficaz no consultório, que gere valor, que seja visto e que traga retorno também, em todos os sentidos. Então, convido aí a todos e deixo aqui meu grande abraço e meu agradecimento a vocês aí do Alter. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Bia. Valeu. Até a próxima.